dia, que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus esteja contigo hoje. Meu irmão, hoje estaremos aí estudando a lição número 13, pois hoje estamos aí em um novo formato na Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos aí sobre reconciliação com Deus. Nós temos aí a nossa revista, que é Gálatas e Colossenses. Hoje a lição se encontra a lição 13, a página 66. Hoje eu te convido a abrir. Mas se você não tem a revista, não tem problema, pois hoje estaremos estudando de uma forma bem tranquila e você vai conseguir acompanhar sem problema nenhum, ok? Então a lição hoje vai estar falando sobre reconciliação. Isso mesmo. A gente tem que entender o seguinte: o objetivo dessa lição hoje é a gente entender como Deus reconcilia todas as coisas consigo mesmo e pensar sobre os nossos privilégios e responsabilidades por sermos ministros de Deus. E por final, mostrar às pessoas a oportunidade de encontrarem a paz com Deus por meio de Cristo. Ok? Então, o autor aqui nessa lição, ele vai separar em 3 tópicos. O primeiro é o meio pelo qual foi feita a reconciliação. O segundo, o ministro da reconciliação. E o terceiro e o último seria a maneira de ser reconciliados. Então vamos lá. Na página 66 aí da nossa lição, nós temos aí o plano da reconciliação. Veja bem, no início, Deus ele cria o homem perfeito, mas o homem ele peca, ele faz aquilo que é errado e ele se distancia de Deus. E o plano de Deus é resgatar esse homem junto a si novamente. Então esse é o plano da reconciliação. Agora, o que acontece é assim, qual foi a maneira que Deus encontrou para fazer isso? Ele faz isso por Jesus Cristo. Então, o que acontece? Na época do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, existia um pensamento que Jesus Cristo ele era apenas um espírito emanado de Deus, um espírito de luz. Sendo assim, ele não tinha como fazer a reconciliação. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar? Algo totalmente diferente. Em Colossenses, aí no capítulo 1 e o versículo 19, vai estar assim: que Jesus Cristo possuía a plenitude da divindade e assim ele estava capacitado a reconciliar todas as pessoas com Deus. Então é através de Jesus Cristo. Agora, qual é o meio que Jesus Cristo vai fazer? Aí na nossa lição, nós temos aí na página 67, na letra A. Você que tem, acompanha aí. Ele fez a paz pelo sangue de sua cruz. Exatamente isso, meu irmão. No Antigo Testamento, um animal ele era oferecido para tirar o pecado das pessoas. Tinha que ser um animal sem mancha, um animal sem defeito. Presta atenção. Quando João Batista ele estava lá no Rio Jordão, quando ele estava batizando, quando ele estava ensinando as pessoas, de repente ele olha e vê Jesus Cristo. E aí ele já reconhece e já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas foram as palavras. Mas essas palavras elas só vão concretizar de fato na cruz. Quando Jesus Cristo ele está ali na cruz, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício sem defeito, sem mancha, e ali quando o seu sangue é vertido, ele vai fazer a reconciliação dos pecadores com Deus. Então o meio é através do seu sangue na cruz. E o que acontece? Aí na letra B, ele reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. É isso mesmo. Naquela época existia um pensamento filosófico lá que o corpo era mau. Só que é um pensamento errado, porque tudo aquilo que Deus fez é bom. E Deus fez o homem, ele fez o nosso corpo.
Então isso é o correto. E Jesus Cristo ele veio mostrar dessa forma. Ele vai fazer um sacrifício vicário. Sacrifício vicário nada mais é do que um sacrifício de substituição. Nós fomos substituídos por Jesus Cristo. Então ele morre e ressuscita no seu corpo, e é através da sua carne, através da sua morte, que há essa reconciliação, ok? E a gente vai estar analisando aí também a finalidade da reconciliação. Ora, a finalidade é nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Isso mesmo, santos porque somos separados do pecado. Ele nos separou do poder e da ação do pecado. E quando estivermos com Ele no céu, também estaremos ali separados da presença do pecado. Não haverá mais. E Ele nos apresenta inculpáveis também diante de Deus. Jesus Cristo, Ele foi o sacrifício sem culpa, sem defeito. Quando Deus ele olha para a humanidade, ele vai enxergar o homem através do sacrifício de Jesus Cristo. E aí sim, ele vê a gente totalmente sem culpa. A reconciliação nos possibilita um caráter inculpável diante de Deus. E aí, por último, irrepreensíveis. Por quê? Satanás, ele não pode mais nos acusar, pois em Cristo fomos reconciliados com Deus, ok? E a quarta evidência aí é assim, os que permaneceram na fé, esses de fato está em Cristo Jesus. Veja bem, a evidência é a mostra de algo. Então uma lâmpada, para que ela consiga alcançar o seu objetivo, ela tem que ter uma boa claridade, uma boa luz. Então essa é uma evidência de uma lâmpada, uma luz boa que consigamos enxergar. Então acontece o seguinte, a reconciliação, ela vai nos possibilitar a estarmos junto com Jesus Cristo. Então ele fala, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, ok? E aí o segundo item que o autor vai destacar para nós é o ministro da reconciliação. Já está aí na página 68 aí, o ministro da reconciliação. Paulo, quando ele vai escrever essa carta aos Colossenses, ele está preso, mas ele desenvolve essa carta com espírito de alegria, ele desenvolve para o benefício dos santos. Então, os Colossenses eram um povo que provavelmente quem fundou uma igreja lá foi um discípulo, foi um aluno de Paulo. E ele sabe que aquelas pessoas ali têm uma boa fé para com Deus, estão firmados. Mas os judeus que já estavam ali há algum tempo acabaram colocando alguns pontos místicos, apocalípticos para eles. Então o apóstolo Paulo ele escreve nessa perspectiva de mostrar realmente que os colossenses estão reconciliados com Deus e não precisa mais ficar procurando outras coisas. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele sente toda a nossa dor. Quando Paulo ele vai lá, está a caminho de Damasco, está perseguindo os cristãos, de repente ele cai e ele ouve uma voz, que é a de Jesus Cristo, onde fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus Cristo, ele se identifica com todos os seus discípulos, com todos os seus seguidores. E é isso que devemos fazer também. Devemos nos identificar com os nossos irmãos. Como assim? Devemos nos identificar da seguinte forma, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome, dando agasalho a quem está frio. Veja bem, meus irmãos, existem algumas pessoas, inclusive eu já até fiz isso, em alguns domingos após o almoço, aí a gente faz a seguinte oração, Deus, visita os hospitais, está cheio de pessoas doentes, vai lá, Senhor, e visita. Meu irmão, essa
já foi o que Deus falou para nós. Nós não podemos terceirizar. Essa é a nossa função, de cuidarmos uns dos outros. Não é de Deus. Ele vai estar com você, sim, quando você fizer isso. Mas Ele não vai lá sozinho. Esse é o nosso trabalho. E depois nós temos aí Paulo explicando aí sobre o ministério de que todos nós devemos anunciar Jesus Cristo. Naquela época existia lá o mistério, o segredo, e Paulo ele vai mostrar que o mistério e o segredo é que Jesus Cristo ele veio salvar todas as pessoas e não só os judeus. Os judeus, eles tiveram um papel especial sim, mas a salvação são para todas as pessoas, não há uma distinção. Jesus Cristo, ele veio para todas as pessoas, de cores diferentes, por raças diferentes, culturas diferentes. Todas as pessoas que acreditarem que Jesus Cristo é o Salvador, é para essa pessoa que ele veio. Então Deus ele amou o mundo de tal maneira que todas as pessoas que nele crê não serão condenadas, serão salvas. E nosso papel qual que é? É advertir todo homem, é ensinar todo homem e apresentar todo homem em perfeito estado em Cristo. Esse é o nosso papel. Agora a gente vai estar analisando as maneiras de ser dos reconciliados. Veja bem, nós agora somos diferentes, então nós temos que levar o consolo um para o outro. Veja bem, temos que levar consolo aos nossos irmãos que estão passando ou estão em algumas dificuldades. Nós percebemos que às vezes tem alguns irmãos que estão em situações complicadas. O nosso papel não é julgar, não é condenar, muito pelo contrário, é oferecer um ombro amigo, é oferecer uma mão amiga, é estar junto. É isso que temos que fazer. Na nossa igreja e como um todo, nós temos que proclamar a comunhão, temos que lutar por ela, nós temos que ter vínculo com o amor. Veja bem, o falso ensino, o que vai acontecer? Ele vai ameaçar a estrutura da igreja. A falsa doutrina, ela vai causar divisões e o erro só vai levar ao pecado. E nós temos que ter a convicção da nossa fé. Devemos entender e compreender plenamente que sem convicção as pessoas vão se extraviarem. Veja bem, uma árvore, se ela não tiver raízes profundas, ela vai tombar, ela vai cair. Então temos que ter raízes, temos que ter convicção, temos que mostrar a todas as pessoas a nossa fé em Cristo. E é dessa forma. E temos agora a conclusão de tudo isso, de todo esse estudo. Qual é a conclusão? Devemos agradecer a Deus por termos sido reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Devemos levar outras pessoas a se reconciliarem a Deus por meio de Jesus Cristo. E por último, e muito importante, sempre pedir que o Espírito Santo nos capacite a distinguir o falso do verdadeiro. É lógico que é só através dos estudos, é através da dedicação. Então você vai ler, você vai se dedicar e aí o Espírito vai ajudar você a discernir o certo do errado. Assim eu termino hoje a nossa aula. Meu irmão, ficou alguma dúvida? Ficou algo que você não entendeu? Mande o seu zap para mim, procura o pastor Edgar, procura o seu professor aí da EBD, nós teremos prazer em ajudar. Não fique com a dúvida, mande para nós, mande ali no particular que teremos imenso prazer de estar estudando junto um pouco mais contigo, ok? E assim eu agradeço aí a sua atenção. Tenha um dia de paz. Obrigado.